estaremos entregando os dízimos e ofertas ao Senhor. 3:8 cantou. Amém.
abrir as nossas Bíblias para a leitura da palavra de Deus, se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, apenas o versículo 7 deste capítulo. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos repetir? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que Deus aplique esta palavra que temos em nossos corações. Oremos. Ó Deus bendito, mais uma vez nos colocamos diante de Ti para que sejamos usados aqui neste culto. Dá-me a sabedoria que preciso para explanar a Tua palavra e abençoa os corações ouvintes, tanto aqui neste santuário, quanto aqueles que estão em seus lares. Eu te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos falar nesta manhã sobre estratégias para a guerra. Em primeiro lugar, nós precisamos saber que vem a ser estratégia. Aurélio Buarque de Holanda nos afirma que estratégia é a arte militar de planejar, executar movimentos e operação de tropas, navios, aviões, visando alcançar ou manter posições relativas e potenciais bélicos favoráveis a futuras ações táticas sobre determinados objetivos. Diz ainda Aurélio, é a arte de aplicar os meios disponíveis com vista à consecução de objetivos específicos. A ideia de se usar estratégia na arte de evangelizar se aproxima da realidade da vida cristã, que consiste numa guerra constante que cada crente trava durante a sua vida terrena. Na visão do vidente de Pátimos, ele enxergou uma batalha nos céus travada por Miguel, os seus anjos, contra o dragão e seus anjos, sendo estes últimos expulsos dos céus e atirados para a terra, consoante o registro de Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9. Em Apocalipse, capítulo 16, verso 16, João fala sobre a batalha do Armagedon, que é a batalha das hostes infernais contra o exército de Deus. É uma batalha estritamente espiritual. Esta mesma batalha é mencionada no capítulo 19, a partir do verso 11 de Apocalipse, onde a besta e o falso profeta são destruídos com o dragão, sendo lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Apocalipse, capítulo 20, versos 10 a 15. O apóstolo Paulo faz menção a essa guerra de cunho espiritual na escrita aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós travamos uma luta constante espiritual. O apóstolo Paulo diz que a luta maior é essa travada contra aqueles que habitam as regiões celestiais. Assim, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Foi o que Paulo recomendou ao jovem
Timóteo, que aspirava à guerra do ministério. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou para a guerra. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 3 a 4. No final da carreira, depois de tantas batalhas travadas, pelas experiências adquiridas ao longo do ministério cristão, o apóstolo Paulo faz a seguinte assertiva: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Conta-se que o último baluarte da resistência portuguesa à proclamação da República estava localizado na Bahia, sob o comando do general Madeira. Poucos dias nós tivemos muitas homenagens relativas ao bicentenário da nossa independência, e São Paulo, em especial, teve ali algumas programações alusivas a esta data, e todo o Brasil se voltou também para aquele momento histórico que marcou a vida dos brasileiros. O valente general português ataca todos os lados as tropas brasileiras, e os portugueses recebem reforço e estão prestes a vencer. Um dos últimos episódios dessa resistência aconteceu na Bahia, e essa narrativa focaliza justamente a história daqueles que estavam participando daquela batalha. O comandante brasileiro, prevendo uma derrota e querendo evitar uma hecatombe, chama ao clarim Luiz Lopes, português de nascença e brasileiro de coração, e ordena toque de retirada. O intrépido corneteiro coloca o clarim na boca, enche os pulmões e toca: cavalaria, avançar. Em seguida, outro toque, degolar. Apavorados com o que ouviram, os portugueses recuaram, desordenados, e os brasileiros, quase vencidos, passaram a ser vencedores. Ganharam a batalha. Nós temos um hino que retrata esse episódio lá da Bahia. É o hino 112 do cantor cristão. Em sua segunda estrofe, ele diz o seguinte: o clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Na esteira do apóstolo Tiago, o apóstolo Pedro diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós resistirmos às tentações, nós seremos vitoriosos, como aqueles brasileiros ali naquela batalha na Bahia. Judas, no verso 3 do seu livro, nos dá o seguinte conselho: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ora, se nós estamos numa guerra santa contra o pecado, enfrentando todas as hostes infernais, precisamos utilizar bem os mecanismos de defesa e ataque para não sermos derrotados pelos nossos adversários. A nossa guerra é espiritual, portanto, só armas espirituais serão eficazes no combate ao diabo e sua corte. O apóstolo Paulo aponta no capítulo 6 de Efésios: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra
potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A luta é acirrada. Para vencer essa batalha, temos que usar armas espirituais. E quais são as armas espirituais a serem usadas? A palavra de Deus, a oração e o trabalho. Sem isso, nós não vamos ser vitoriosos nesta batalha, porque ela só vai terminar quando cessar as nossas atividades terrenas. Portanto, está ao alcance de todos nós as armas. A Bíblia, que é o nosso escudo da fé, é a palavra de Deus. Nós devemos usá-la, manejá-la com diligência para podermos vencer o nosso adversário. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, versos 10 a 17. De posse de todas as armas e equipamentos para a guerra, precisamos então elaborar as nossas estratégias de guerra, como nós dissemos no início. A primeira estratégia de guerra é conhecer o nosso adversário. Ninguém vai à guerra para ser bem sucedido nela se não conhecer o adversário. Até em jogos de futebol, os técnicos usam a estratégia de estudar as falhas do adversário para se sair vitorioso naquela partida. Assim também na guerra, nós precisamos conhecer os nossos adversários, suas potencialidades, suas fraquezas. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos 31 a 32, nós vemos a seguinte orientação de Jesus ao seu discipulado. Qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre como 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Nem sempre nós vamos lutar com lanças e com espadas. Às vezes nós temos que usar a diplomacia para evitar um mal maior. A Bíblia é o único livro que traz a identidade verdadeira e mais completa do nosso maior adversário, que é o diabo. Principal inimigo do povo de Deus. Ele possui vários documentos de identidade. Interessante. A pessoa, quando quer fazer o mal ao outro, ele nunca usa a sua verdadeira identidade. Ele se esconde por trás de identidades falsas. O termo diabo, no original grego, significa caluniador. Convém observar a distinção entre um demônio, isto é, um espírito maligno, ou o imundo chamado diabo. O diabo é o espírito supremo do mal e da injustiça. É também chamado Abaddon no hebraico e Apolion no grego, que significa destruidor. Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Beelzebul, Mateus capítulo 12, versículo 24. Belial, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Maligno, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Satanás, Lucas capítulo 10, versículo 18. A antiga serpente, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. O Deus deste século, João capítulo 14, versículo 30. O enganador, Gênesis capítulo 3, versículo 4. Homicida desde o princípio, João capítulo 8, versículo 44. Príncipe das potestades do ar, por aí afora. São várias as suas identidades. Bem, conhecendo as múltiplas identidades,
segundo a Bíblia, que é a palavra de Deus, vamos conhecer agora o endereço do nosso adversário, ou melhor, os seus endereços, que podem ser vários. Resultado da crassa ignorância sobre o nosso tétrico biografado é a ideia corrente de que Satanás já se encontra no inferno, como em seu quartel-general, onde comanda os demônios nas operações do mal, ou como seu escritório central, onde expede ordem às suas legiões. De texto nenhum, porém, poder-se-á inferir que já esteja ele encarcerado no inferno. Mesmo alguns textos bíblicos o excluem com bastante clareza daquele lugar de tormentos. Por exemplo, Lucas, capítulo 8, versículo 31. O demônio suplica a Jesus que não o envie ao abismo, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Em Mateus, capítulo 8, versículo 29, ao relatar o mesmo incidente, o evangelista registra o pavor do maligno a clamar: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo, ou seja, ainda não havia chegado o tempo dele ser lançado no lago do fogo para tormento eterno. Ele sabe dos tormentos que lhe são reservados no abismo, para onde será precipitado quando se completarem os acontecimentos escatológicos, como se lê em Apocalipse. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. É o anúncio quanto ao seu endereço definitivo, ou seja, lá no inferno, no lugar de tormento, no lago do fogo, é a morada definitiva dele. Mas por enquanto ele ainda não está lá. Ele habita as regiões atmosféricas e circula em nosso meio para promover o mal. O único, ao fim da história desta humanidade, por ele influenciada, será justamente o lugar onde ele irá morar. Por ora, ele ainda não tem uma residência fixa. Como eu disse anteriormente, a atmosfera é apontada como a sua residência mais frequente. Paulo, em 2 tópicos de sua epístola aos Efésios, nos informa: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 2. O príncipe das potestades do ar, ou seja, circula pela atmosfera. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, verso 11 a 12. O habitat mais comum do diabo, seus anjos, é a atmosfera. Tanto assim que no segundo dia, quando se deu a criação da atmosfera, Gênesis capítulo 1, versículo 7, está ausente a declaração: viu Deus que era bom, como aconteceu nos outros dias. Tudo que Deus fez, viu que era bom, mas na atmosfera não aparece esta frase: e viu Deus que era bom. Nestas regiões encontra-se o maligno com mais facilidade para percorrer a terra na realização da sua obra nefasta. Na parábola do semeador, Jesus compara os demônios às aves do céu. Mateus capítulo 13, versículo 19. Agora vamos confrontar Apocalipse capítulo 2, versos 7 a 9. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos. E foi precipitado o grande dragão, a serpente chamada Diabo,
Diabo Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, seus anjos foram lançados com ele. E em Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 17, que Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Confrontem-se esses dois textos. Tem-se a impressão de que a batalha de Miguel contra o diabo e suas hostes, a culminar com a expulsão deles dos ares, coincidirá com o arrebatamento da igreja na parousia de Cristo, e ali os crentes encontrarão com o Senhor. Os demônios deverão ser escorraçados destas regiões celestes para que a igreja povoe nelas. Embora não seja a mais frequente morada dos demônios, pelo menos a que mais impressiona é o corpo humano. Aí já vamos falar de outra morada do nosso adversário. Ocorre nesse caso a chamada possessão diabólica. É importante notar, poucas vezes se lê no Novo Testamento que o diabo, o demonásio, haja entrado em algum homem. E nesses raros casos, a possessão não é violenta, mas voluntária, por parte da vítima. Por isso, o objetivo da possessão é o pecado. Foi o caso de Judas. Entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, qual era do número dos 12, Lucas capítulo 22, versículo 3. Com Ananias, semelhante fato se sucedeu. Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Atos capítulo 5, versículo 3. A possessão de Judas e Ananias, na realidade, não é definitiva, mas ocasional, que mais propriamente se denomina obsessão. Os fenômenos de possessão propriamente dito, ao contrário da obsessão, são atribuídos não ao diabo, que é o maioral, o ex-Lúcifer, mas aos simples demônios ou anjos decaídos, aos espíritos imundos. O demônio entra no homem, não tanto para servir-se dele na propaganda do pecado, mas antes, porque nesse seu novo habitat predileto, ele sente certo alívio e o sofrimento da vítima lhe causa prazer. Ele se alegra, ele se sente confortado quando a pessoa está sofrendo. A informação de Jesus sobre este assunto é preciosa e precisa. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa da onde saí. Lucas capítulo 11, versículo 24. É o lugar preferido dos demônios para realizar através dos homens as obras nefastas. Duas observações deste texto. Primeiro, fora do corpo humano, o espírito imundo busca repouso e ele considera esse corpo a sua casa. Segundo, fazem parte outrossim de sua morada os lugares áridos. Mateus registra isso nos capítulo 12, versos 43 a 45. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra, então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Irmãos, o demônio anda à nossa volta,
buscando é quem possa tragar. E quando alguém dá lugar, ele penetra mesmo e passa a ocupar o corpo da pessoa, e com a pessoa ele age nos propósitos que ele assim sente mais prazer, que é prejudicar as pessoas e vê-las sofrer. Descobertos os nomes, preste atenção, nós descobrimos primeiro o nome do adversário, descobrimos aonde o adversário mora, reside. Então, descobertos os nomes e os paradeiros do nosso adversário principal, vamos agora explorar suas fraquezas para derrotá-lo. Não basta só conhecer o nome do adversário, nem aonde pode ser encontrado, mas temos que conhecer as suas falhas, as suas fraquezas, para explorar essas fraquezas a fim de derrotarmos o nosso inimigo. Uma das grandes estratégias na guerra é atacar o inimigo de surpresa. Todo mundo sabe disso. Quem serviu o exército, outro grupo militar sabe que as estratégias são fundamentais e o inimigo sempre precisa ser atacado de surpresa. Na guerra espiritual não é diferente. Não podemos ficar esperando uma oportunidade para falar de Cristo. A oportunidade para falar de Cristo somos nós quem criamos. E o elemento surpresa é apresentar o plano da salvação e da condenação ao pecador. Jesus disse para Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou surpreso com aquela palavra de Jesus tão imediata. Ele pensava que Jesus fosse devagar teologicamente a respeito do plano da salvação. Jesus diz logo: necessário vos é nascer de novo. A estratégia que Jesus usou em João capítulo 3, versículo 3. Jesus disse à mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Pegou a mulher de surpresa. João capítulo 4, versículo 14. Disse ao paralítico de Betesda: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. João capítulo 5, versículo 14. Disse aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Disse aos judeus: examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. João capítulo 5, versículo 39. E disse ao diabo: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. João capítulo 4, versículo 10. O diabo não estava preparado para ouvir a citação das escrituras. Jesus citou 3 vezes para derrubar os propósitos do diabo naquela tentação do deserto. Temos que atacar o nosso adversário pregando num lugar que ele jamais imaginaria. Qual o lugar que o diabo mais imagina que não vai ser anunciado a palavra de Deus às pessoas? É no seio familiar, dentro da nossa casa, com os nossos familiares. O diabo não pensa que nós vamos pregar a palavra no seio familiar. No trabalho, onde nós trabalhamos, o diabo pensa que nós não vamos evangelizar ali, porque não seremos incomodados, né? Começando pelos chefes e as autoridades maiores. Na escola, na igreja, a estratégia usada na guerra é atacar o lado fraco do adversário. E qual é o lado fraco do diabo? É a verdade. O diabo não suporta a verdade. Sendo ele o pai da mentira, ele não suporta a verdade. Jesus disse: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44.
O diabo não suporta a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. O diabo está esperando sempre a mentira vir dos nossos lábios. Mas quando nós falamos a verdade, aí ele fica agitado. Jesus disse que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Qual é a estratégia que Jesus usou para destruir as obras do diabo? A verdade. Ele disse: eu sou a verdade, João capítulo 14, versículo 6, e disse mais: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. João 8, 32. Outro ponto fraco do diabo é a santidade e pureza. O apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios: não deixe lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para que dê graça aos que ouvirem. Efésios capítulo 4, versos 27 a 29. Palavra torpe, ociosa, sem proveito. Palavras perniciosas. O diabo gosta de ouvi-las. Mas quando nós pronunciamos palavras santas, palavras da Bíblia, aí então ele fica apavorado. Ele não gosta de santidade. O seu ponto fraco é a santidade e a pureza. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8 está escrito: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E no capítulo 5, versículo 3, o apóstolo exorta: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. E o apóstolo Pedro arremata: mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 a 16. O diabo não suporta a santidade e pureza, porque ele é sujo, é impuro, peca desde o princípio e nos induz a pecar contra a santidade de Deus. Última fraqueza do diabo nessa relação é inúmero, são inúmeras as suas fraquezas, mas hoje nós vamos utilizar essas três. O diabo, nós vamos comentar a terceira: ele não suporta oração. Ele sabe que Deus ouve a oração do justo. Salmo 34, versículo 17 diz que os justos clamam e Deus ouve. Deus, pela boca do profeta Jeremias, assim se expressa: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jeremias capítulo 33, versículo 3. O apóstolo Tiago afirma que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O ministério de Jesus foi regado com orações feitas por ele ao Pai. Era em uma dessas orações ele assim se manifesta: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. João capítulo 11, versos 41 a 42. E pouco antes de subir o Calvário, recomendou os discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Deus nos deixou estas 4 armas para usá-las a fim de vencermos o nosso maior rival: a verdade, o fator surpresa, a santidade e a oração. Com elas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Charles Spurgeon,
afirmou: se não procurares a Deus, o diabo te procurará. Então aquela pessoa que não procura a Deus vai ser procurada pelo diabo. Então é melhor estar do lado de Deus do que estar abraçado com o diabo. Jesus ensinou: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não é junto espalha. Mateus capítulo 12, versículo 30. Eis aí as estratégias para vencer a Satanás. Vamos recomendar 10 estratégias para vencermos a Satanás. Primeiro, amarre sua própria língua. Quando a pessoa começa a dominar a própria língua, já está usando uma estratégia eficaz contra o diabo. Segunda estratégia, amarre os seus olhos. Terceira estratégia, amarre o seu gênio. Quarta estratégia, amarre o pecado. Quinta, amarre a sua mente. Sexta estratégia, amarre a sua preguiça. Sétima, amarre a sua vaidade. Oitava, amarre o seu eu. Nona, amarre a sua carne. Depois de tudo amarrado, aí vem a 10ª, amarre o diabo. Ação e oração sem cessar, tira o diabo da zona do conforto. Que Deus nos abençoe. Possamos colocar em prática o que ouvimos nesta manhã. Amém. Amém. Vamos passar agora para os momentos de cânticos espirituais. Nós não somente não temos pianista, nem guitarrista, mas também as duas vozes também da equipe de louvor não vieram. O menino que ajuda aqui no computador não veio. Nós não vamos nos deter em quem não veio. Nos alegrar em quem veio, quem saiu de casa, quem levantou nesse frio, né? Saiu debaixo do seu cobertor, quem se arrumou para louvar a Deus, estar aqui. Isso é que é importante, né? Então, escolhi esse, primeiro que o pastor ama esse cântico, segundo, porque nós temos um Deus forte que nos abençoa, que nos ajuda, que cuida de cada um de nós. Então vamos louvar a Deus com Deus forte. Elohim, Deus, no controle está, meu Deus.
Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, seu nome é precioso, meu Senhor em Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, Deus é a minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, quem cura toda dor. Disse que tu ia ver minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que tu ia ver minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que tu ia ver minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Tem que aprender isso aí. E aí nós temos feito jejum, temos orado pela nossa igreja, uns pelos outros, temos orado por nós mesmos. E aí nós temos pedido ao Senhor que abençoe a nossa igreja, mandando pessoas para nos ajudar na área da música, para cuidar das nossas crianças. E vamos continuar orando, mas eu vou pedir aos irmãos que essa semana nós continuemos o jejum, especificamente cada um por si. Cada um por si. Vamos orar pedindo esse último momento que o pastor falou aqui, né, que o inimigo. Como é que foi, pastor? Os 10, Ele anda ao redor. as 10 estratégias. Tem Né? que amarrar, cada um amarrar o seu. O seu eu. Achei que, poxa, pelo A língua, o eu. As emoções. seria bom se tivesse escrito aqui, que eu guardo como está escrito. E seria bom a gente poder guardar essas palavras, esconder a tua palavra no meu coração para não pecar Passa contra pra ela. ti. Guardar isso de uma forma muito. Deixa eu repetir. Tudo a ver com o que eu queria. Amarre sua nossa, isso é muito profundo. Amarre sua própria língua, amarre os seus olhos, amarre o seu jeito, amarre o pecado, amarre sua mente, amarre sua preguiça, amarre sua vaidade, amarre seu eu, amarre sua carne. Então nós vamos falar assim: amarre a minha própria língua, amarre os meus olhos, amarre o meu jeito, amarre o meu pecado, amarre a minha mente, amarre a minha preguiça, amarre a minha vaidade, amarre o meu eu, amarre a minha carne. Essa é a nossa oração essa semana. E nós vamos agora cantar um hino, um cântico que diz: eu estou disponível, Senhor, nas tuas mãos. E como o Senhor é o oleiro, quebra e me faça de novo.
veio entregar, o Senhor possa ter também recebido. Em nome de Jesus, receba, Senhor Deus, o que te oferecemos nessa manhã, hoje e sempre. Amém. Amém.